atenção, Londrina já registrou 162 casos no total entre curados, tá? E casos em tratamento, já são 162 casos confirmados de coronavírus. Luciane Miyazaki está chegando? Está chegando? Então tá bom. Então vamos falar com ela agora ao vivo aqui atrás. Muito bem. Luciane Miyazaki, vamos lá, minha querida. 162 casos confirmados. Dá para a gente ter uma estimativa de crescimento do número antigo para o atual número em termos de atualização? Só para a gente saber, Lu, como esses números estão evoluindo aqui na cidade de Londrina? Oi, Diogo, bom dia a todos. Na verdade, como já era esperado, como o prefeito Marcelo Bellinati vinha dizendo, também o secretário de Saúde, Felipe Machado, os números estão aumentando sim. Até porque, né, Diogo, a gente tem que lembrar que os exames estão sendo realizados, o HU está habilitado, foi homologado, já está realizando os testes aí para a Covid-19, tem capacidade aí para realizar até 200 testes por dia. Por enquanto não está realizando isso. E aí a gente tem também o LACEN, o Laboratório Central do Estado, que realiza só em Londrina 300 exames por semana. E aí também tem os laboratórios particulares também que vêm realizando esses exames. Aí chegamos a este número de 162 casos confirmados em Londrina. Mais 101 pessoas desse total todo aí que já estão recuperadas. De ontem para hoje também tivemos um aumento no número de mortes. Agora 18 ao todo, 18 pessoas que morreram por causa do coronavírus aqui em Londrina. Essa última morte é de uma mulher de 82 anos que estava internada no hospital particular desde o dia 18 de abril. Faleceu ontem. O teste confirmou positivo para coronavírus. E aí depois a gente tem também 153 pessoas que aguardam o resultado dos exames, dando o total aí também de números de pessoas que foram descartadas aí para coronavírus, 1.442. Se a gente somar tudo, então, o número de exames aqui a gente chegaria a 1.602, é isso? Não, 1.604. 1.604 exames realizados em Londrina e aí 162 positivados, 1.442 descartados, então, Diogo. E realmente, aumentando, a tendência é essa, aumentar. Na última conversa que eu tive com o secretário de Saúde, Felipe Machado, ele disse o seguinte, que isso já é esperado, que isso tende a aumentar nas próximas semanas, até porque a gente ainda não tem o resultado, não reflete ainda o relaxamento do isolamento social. Abertura do comércio, da indústria, da construção civil, a gente deve sentir isso principalmente na próxima semana. Mas que isso não é o fator determinante, por exemplo, para a gente ter um novo fechamento do comércio, da indústria e da construção civil. Que isso sim, o que vai determinar então medidas mais rígidas de isolamento social é aquela taxa de ocupação dos leitos, né, tanto de enfermaria quanto de UTI, que hoje estaria na faixa de 50%. Diogo? Muito obrigado, Luciane Miyazaki, por esses dados. Lu, eu vou fazer um comparativo com Curitiba agora. Obrigadão, Lu. Bom trabalho para você. Não sei se a Lu volta com mais notícias, Lari, ou já posso me despedir dela em definitivo. Ela volta daqui a pouco. Então segura a Luciane Miyazaki, daqui a pouco ela volta. É sempre bom ter a Lu aqui junto com a gente. Já, Diogo. Tá bom, combinadíssimo. Ô, Lari, você tem a tabela aqui, por favor, dos casos de Londrina, casos confirmados, suspeitos e tudo mais? Tem um gráfico ou não? Vamos colocar esse gráfico aí, porque eu estou com os números de Curitiba. E Curitiba, mas esses casos aqui não... Esses dados aqui, a prefeitura que mandou esses dados aqui, tinha que mandar melhor. Eu tinha que mandar esses números melhor, mais detalhados. Não tem uma outra tabela? Porque aqui, ó, nós temos casos confirmados. Londrina, 162. Curitiba, casos confirmados, 879. Vai vendo. Então, Londrina, 162. Curitiba, 879. População condizente? Não condiz, porque o dobro de 162 vai dar 300 e uns quebrados. 324. O dobro de população, né? Então, se você colocar na proporção, Curitiba está com muito mais casos confirmados. Por que Curitiba tem mais casos confirmados na proporção em relação a Londrina? Se for pegar região com região, vai dar o dobro de população em Curitiba, mas nós temos menos da metade do que tem Curitiba. Pode ser por causa da quantidade de testes. Como Londrina
não tinha uma capacidade grande de fazer testes até agora, pode ser que o número de pessoas que contraíram a doença aqui, né, na estimativa, que é uma estimativa, não foi feito o teste em 100% da população, seja ainda menor, ou seja, nós podemos ter um número de pessoas infectadas muito maior. Isso é bom ou é ruim? Na minha opinião, é bom. Quanto mais gente pegou o corona e menos gente morreu na proporção de infecção, é bom, é bom. Mas vamos ver, Curitiba eu tenho aqui, mas eu queria saber, não, esse é do Paraná, eu queria saber de Londrina detalhado, quantos estão internados, por exemplo, em casa, quantos estão internados aqui em Londrina, no hospital e tudo mais. Curitiba, volta lá com o caso de Londrina, muito bem, muito bem. Tá, mas em números exatos agora aqui, nós temos lá, não temos em números exatos, em UTI, essa partezinha amarela. Tá, beleza, mas quantos são desse númerozinho amarelo? Não tem número. Quantas pessoas representam? No gráfico eu consigo ver, pouquinho. Passa o número em cima aqui. 1. Bingo. Bingo. 1. Tela cheia, João. Consegue colocar a tela cheia? 1. Isso. Então, UTI, 1. Vamos lá, enfermaria. Enfermaria, o verdinho aqui, ó, verdinho. 7. 1 com 7, 8. Isolamento domiciliar. 35. Então, nós temos 43 casos, é isso, né? 43 casos sendo atendidos nesse momento em Londrina. Esse número não está batendo, tá? Só para saber, se a prefeitura mandou esse número atualizado, não está batendo com outro gráfico. 43 casos sendo atendidos nesse momento em Londrina, com quantos óbitos? Quantos óbitos? 18 óbitos. Curitiba, 879 casos confirmados, sendo que 633 já foram liberados e 34 óbitos. 34 óbitos. Você percebe que a proporção de morte com Curitiba está valendo em relação à população, mas a proporção de casos confirmados não. Então, ou Londrina está respeitando mais as medidas de segurança do que Curitiba, ou nós temos menos testes do que Curitiba. O que me deixa tranquilo é saber que nós temos um caso só em UTI, de acordo com esse gráfico que é da Prefeitura, Larissa. Vamos jogar a responsabilidade para a Prefeitura, que é da Prefeitura de Londrina. Então não há de se falar em fechamento do comércio, na minha visão, agora. Mas, Diogo, o número de casos confirmados está subindo, sim, mas o número de casos graves, não. Nós vamos ter a contaminação pelo corona. É inevitável, a gente está falando isso desde o primeiro dia. Agora, o número de casos graves está numa situação alarmante a ponto de fecharmos hospitais? A ponto de fecharmos tudo? Não. Então, não há de se falar em fechamento do comércio. Há de se falar de regulamentar, segurar, controlar, observar dia a dia e deixar o barco navegar. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu que é números, tá, gente? É números. Contra fatos, não há argumento. Não há argumento. Então, os fatos estão aí. É só você analisar.